Boa noite, companheiro. Ney? Matheus, veja aí se já tivemos algum problema aí com o microfone do Ney. James, desculpa, clica no onde você está me vendo aí e desbloqueie seu microfone. É o primeiro círculo vermelho. Agora eu vi. Pronto? Pronto, meu irmão, fica à vontade. Ok. Muito boa noite, meus caros amigos do Consolador. As minhas sinceras saudações iniciais ao nosso digníssimo amigo que fez a prece de abertura desse trabalho. E confesso a você, meu amigo, que a sua oração me fez recordar a minha infância, quando eu ouvia no rádio Alziro Zarur, na Legião da Boa Vontade. E Alziro Zarur, para quem não conhece, foi um grande trabalhador do Cristo na Terra. E Alziro Zarur iniciava os domingos pela manhã na rádio com a saudação da prece. E a sua saudação, meu amigo, me lembrou muito Alziro Zarur. Lembrou da minha infância. Me fez recordar aquela época. Então, eu desejo ao nosso amigo e a todos que a gente sinta a vibração da oração como uma terapêutica para as nossas almas diante desses grandes desafios que nós estamos vivenciando. Pois bem, quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Quando o amor veio à Terra, era o grande emissário cósmico da vida, aquele que foi e é o governador espiritual da Terra, aquele ser iluminado que planejou, arquitetou a criação e a elaboração do nosso planeta Terra. Haja visto que o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de evolução. Significa que aquele jovem notável que aqui esteve conosco, ele tem mais do que 4,5 bilhões de anos de evolução espiritual. É de perceber que o Cristo que esteve conosco, nos apresentando a maior tese da história da humanidade, que era a tese da Boa Nova. A Boa Nova alvissareira, apresentado por aquele jovem de 33 primeiras, que é o co-criador em plano maior na formação do planeta na qual todos nós aqui habitamos, graças ao amor incondicional deste Cristo planetário, deste Cristo cósmico, aquele que foi enviado pelo Pai Maior, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E os Espíritos responderam a Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto,
quando ele iniciou o seu grande projeto na Terra, ele iria falar inúmeras parábolas. Dentre essas parábolas, conforme está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre amar o próximo como a si mesmo. E eu considero que esse capítulo é a espinha dorsal de todas as parábolas que Jesus nos apresentou. Dentro do amar ao próximo como a si mesmo, Jesus vai desenvolver uma temática sobre o maior mandamento. E quais são os nossos mandamentos? Quais são as éticas deste mandamento? Jesus falava através de metáforas. E nesse capítulo sobre o maior mandamento, o próprio Mateus e Lucas, ele vai descrever as colocações de Jesus. E ele diz assim, mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Pronto, meu amigo. Terminou a palestra. Não preciso falar mais nada. Porque ele aqui resume toda a sua doutrina, toda a proposta da Boa Nova. Só esse capítulo de Mateus, versículo 34 e 40, ele vai resumir que o grande salto quântico para a evolução da humanidade é o amor. Qual é o maior mandamento? Amai-vos. Porque quando nós expelimos, se assim eu posso me expressar, quando nós trabalhamos o sentimento de amor para com você, para com o próximo, o planeta muda. O campo gravitacional do nosso orbe terrestre, que é conhecido também como Mãe Gaia, e que todos nós estamos conectados com a Mãe Gaia, com o planeta Terra. Então, quando nós amamos uns aos outros, o estado espiritual do planeta Terra se modifica. A vibração psíquica do nosso orbe terrestre vai ter um impacto altamente direcionado para a psicosfera física, como também para as psicosferas espirituais, para as infinitas moradas espirituais ao derredor do nosso planeta Terra, que é conhecido na literatura espírita como mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Portanto, só essa colocação de amar o próximo vai estabelecer uma nova conexão para o futuro da humanidade, para o nosso futuro. E aí, em Mateus, versículo 7 e 12, conforme está no Evangelho, ele diz assim, e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que você deseja que alguém faça para você, retribua na mesma intensidade para o outro. Aquilo que você quer que o outro lhe ajude, lhe dê, lhe perdoe, procure multiplicar aquele perdão que você recebeu para outra pessoa. E aí, já no item 3,
Lucas diz assim: tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. E como é que a gente está tratando os nossos semelhantes? Como é que nós estamos nos relacionando uns com os outros? Especialmente neste período agora, onde a humanidade está sendo testado na sua resiliência, nos seus isolamentos sociais, nas suas quarentenas, aonde nós estamos vivendo um momento delicado da nossa mudança de padrões. Eu já vinha dizendo já há muito tempo, eu vinha batendo nessa mesma tecla em algumas das nossas palestras e conferências, que eu dizia que nós estamos vivendo um momento de grandes decisões. Esta atual encarnação nossa é uma encarnação aonde você vai dar o seu pulo de evolução. Ou é tudo ou nada nessa atual encarnação nossa. É esse atual momento em que nós nos encontramos que temos que dar o nosso testemunho de fé e de fidelidade a Deus e ao Cristo, conforme está muito bem apresentado em um dos capítulos do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que nos fala do livro Boa Nova, e que essa fidelidade que Humberto de Campos nos narra é uma fidelidade incondicional, de demonstrarmos, neste exato momento em que nós estamos vivendo, se nós estamos aptos a participarmos do banquete celeste do reino de Deus. Este é o momento em que cada um de nós estamos sendo convidados. E que tipo de roupa faremos presente a este banquete celestial que todos estão sendo convidados? Então, quando ele diz assim, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, alguém que devia 10.000 reais, não é? Vamos contextualizar essa passagem do Evangelho para os nossos dias atuais. Porque tem muitos agiotas por aí, tem muita gente que pede dinheiro emprestado. Tem inúmeras circunstâncias na atualidade que está inserido dentro dessa metáfora ou dessa parábola que Jesus fala dos talentos. Então ele diz assim, e tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos ou 10.000 reais. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e à sua mulher e aos seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago na dívida. Isso aqui, viu, meu amigo, lembra o período da nossa escravidão. O Brasil, durante 250 anos, quase 3 séculos, traficou do continente africano para o continente sul-americano, especialmente no Brasil, tanto pelas portas da Baía de Todos os Santos, como no Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo, ou melhor, a praia do Flamengo, que depois foi aterrada, no Brasil colônia, não tinha um aterro. Então, tanto Salvador como o Rio de Janeiro recebeu mais de 6 milhões de escravos. E que muitos desses escravos eram arrancados das suas famílias e atravessavam o Atlântico dentro desses navios negreiros, conforme Castro Alves, na sua poesia do navio negreiro, que ele fala da dor e do sofrimento deles. E muitos eram vendidos no cais do Porto de Salvador, onde hoje está localizado o Mercado Modelo, onde hoje está localizado a praia de Jardim Armação. A praia de Jardim Armação, de um bairro de classe média alta hoje em Salvador,
há 200 anos atrás, era chamado de Praia do Chega-Nego. Era a Praia do Chega-Nego porque era ali que era vendido os escravos. Os escravos eram negociados como objetos, eram negociados como mercadorias. Ali hoje onde está aproximadamente o Jardim dos Namorados, Jardim Armação, mais o Jardim dos Namorados. Era conhecido como Praia do Chega-Nego, aonde se vendia esses escravos. E muitos desses escravos pediam clemências. Era comprado pelos senhores europeus, pelos portugueses, pelos ingleses, pelos franceses que viviam tanto no Rio como em Salvador, e muitos deles pediam clemência. E alguns recebiam clemências. E muitos desses, às vezes, se tornavam, mesmo sendo ex-escravos, né, que recebia a carta de alforria, eles próprios, alguns, não é, traficavam escravos e ganhavam dinheiro. E eles pediam clemência e a gente não dava. Então, quando ele diz isso assim, porém, o tal servo, lançando-se-lhes aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o senhor, compadecido daquele servo, deixou livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão na garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei, que eu te pagarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metesse na cadeia até pagar a dívida. Isso tem muito com o que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias atuais. Eu vi recentemente uma matéria em uma das redes sociais que o índice de inadimplência nos aluguéis aqui no Brasil cresceu muito nesses últimos 4 meses. Pais de famílias que pagam aluguel ficaram desempregados por conta dessa pandemia, e os proprietários desses imóveis entrou com ação na justiça, despejando, mandando retirar esses inquilinos inadimplentes, porque não tinha como pagar. Dói o coração. E esses proprietários de imóveis recebeu linhas de crédito do governo, recebeu por parte do governo certos benefícios para se manter. E aí a gente pergunta, onde é que está a compaixão nesses momentos em que a humanidade está sendo testada na sua inteireza de caráter? Eu fui perdoado de uma dívida, e o que é que me cabe agora? Se alguém me deve? Eu não quero que os caros amigos e ouvintes respondam, mas é para a gente refletir e pensar. É justo e merecido o que eu estou passando? Porque todos nós sofremos e passamos de acordo com o tipo de conduta que nós vamos levando ao longo da linha do tempo. E quando eu falo ao longo da linha do tempo, eu estou me referindo às sucessivas reencarnações que já tivemos. Teve uma época que nós éramos banqueiros. Teve uma época que nós éramos grandes comerciantes. E hoje somos simples proletariados. Aqueles que no passado abusavam da sua riqueza, não é?
se beneficiava da mão de obra escrava daquela época, muitos desses hoje reencarnam em outra posição, em outra situação, e que é convidado a desenvolver a humildade, a resiliência, a saber perdoar, em primeiro lugar, a si mesmo. Perdoar a si mesmo, reconhecer as suas próprias faltas, as suas próprias ações desta e de outras vidas. Porque os nossos erros do passado estão arquivados no nosso inconsciente profundo. E a nossa consciência atual, ela registra todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. E isso, de certa forma, vai refletir no futuro das nossas reencarnações. Porque as nossas próximas reencarnações, o nosso futuro, está sendo construído com as nossas ações e as nossas atitudes do presente. É evidente que a gente já pode ter uma perspectiva futura de como será a minha vida futura. A tua vida futura será das ações e das atitudes que você está tendo durante a sua atual existência. E o presente, ele é fruto das consequências do teu passado. O teu presente reflete de forma exponencial o que você fez no passado, quer da atual existência ou quer das infinitas existências que você teve no passado. Então, quando Jesus, nessa passagem do Evangelho, vai dizer, se você foi perdoado em uma dívida, perdoe o outro. Mas eu estou passando por situações. Mas veja a sua situação, analise, reveja a sua posição, reveja a sua postura sem humilhação. Então, quando ele diz assim, porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-se fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse, servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregasse aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Olha o que ele diz aqui no final, meus amigos, não é? Cheio de cólera, não é? O seu senhor que o entregasse aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai. Que é o Pai? O Pai Celestial, Deus, se não perdoardes. Na realidade, eu diria assim, que é uma lei de ação e reação. Deus não castiga ninguém. Nós somos castigados por nós mesmos. Porque existe uma questão que diz assim, onde é que está escrita a justiça de Deus? Onde é que está escrita a justiça de Deus? A justiça de Deus está escrita na sua consciência. É a tua consciência que vai ser o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, é a tua própria consciência. É a tua consciência que vai lhe dizer qual será o caminho que você está escolhendo pelo seu próprio livre-arbítrio. Portanto, os espíritos iriam responder a Kardec no livro Céu e Inferno. O céu e o inferno é um estado de consciência do indivíduo. Então Deus, soberanamente bom e justo,
conforme está muito bem apresentado na introdução do Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente bom e justo. Se ele é bom e justo, ele não pode castigar. Nós somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. O planeta reflete o nosso estado emocional. As nossas ações, as nossas atitudes, até o próprio corpo que nós habitamos transitoriamente, este corpo que nós utilizamos como instrumento de comunicação na Terra, pela qual o princípio inteligente do universo, o Espírito, que tem a necessidade de se manifestar no nível planetário, precisa de um corpo. E este corpo reflete o estado emocional do espírito, do princípio inteligente. O corpo que nós habitamos, ele é de acordo com o nível evolutivo espiritual nosso. Se o indivíduo é altamente moralizado, eticamente correto, é um espírito muito evoluído, o corpo físico vai refletir o estado espiritual deste ser. Portanto, o que Jesus está querendo dizer aqui, que é você que vai dar o peso da balança da sua jornada pelas infinitas reencarnações. Essa proposta, que ele diz assim, que no íntimo de vossos corações, aquilo que vos tenha feito vosso irmão, que está na inteireza de cada um de nós, na intimidade de cada um de nós. Essa última citação está muito bem relacionada com o sermão das bem-aventuranças, que foram 8 nobres verdades das bem-aventuranças, quando Jesus, no ápice, iria apresentar o maior código de ética moral para a humanidade, que era o sermão das bem-aventuranças. Dentre uma delas, Jesus iria dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente veja a Deus, é necessário passar por essa metáfora, por essa alegoria que Jesus falou aqui. Se você quer ver Deus, tem que ter o coração puro. E ter o coração puro, é necessário você perdoar o próximo. É necessário você perdoar a dívida do próximo. É isso que Jesus fala aqui. Tanto é que já nas nossas considerações finais, no item 4, ele vai falar sobre amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizesse. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. É muito interessante essa colocação, que eu sempre digo assim, que o amar ao próximo é a espinha dorsal de todas as parábolas que Jesus falou. No ano de 2000, quando se completou 2000 anos do Evangelho do Cristo na Terra, o Divaldo psicografou, através do espírito Joana de Ângeles, o livro Psicologia, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Neste livro, há um capítulo que Joana vai definir a questão do amar, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele que amou de forma incondicional, ele que amou todos nós, a humanidade, nos últimos instantes da sua vida terrestre, em uma cruz, quando ele fez uma afirmação: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Quando Jesus se referia nesse sentido, ele iria dizer de forma alegórica
porque nós ainda somos crianças no jardim de infância e que ainda iria passar por experiências dolorosas para que, através da dor, a gente amadurecesse espiritualmente. Há uma citação que é muito conhecida no meio espírita que diz assim: se você não evolui pelo amor, evolui pela dor. Portanto, quando a Joana escreve esse livro no ano 2000, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles vai dar uma definição primorosa sobre amar o próximo. E ela diz assim: em primeiro lugar, ame a si mesmo. Tenha dignidade com você mesmo. Tenha compaixão para com você mesmo. Procure se respeitar. Procure aumentar a tua autoestima. Tenha amor. Tenha cuidado com você mesmo. O cuidar de si. O cuidar da forma com que você pensa. Ame a si mesmo. Quando você tem respeito e dignidade com você mesmo, agora sim, você está preparado para amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão dos sentimentos que fluem de dentro da tua alma. Você, quando ama o próximo, significa que você passou por certos estágios do nível das suas consciências, daqueles 3 andares que o André Luiz aborda no livro No Mundo Maior, que lá no primeiro andar está o cérebro reptiliano, os instintos nossos, as experiências instintivas das nossas eras primárias. O segundo andar desse castelo que o André Luiz vai falar é a consciência atual, não é? Essa nossa consciência, esse momento em que nós estamos aqui interagindo através desta plataforma de comunicação, são as experiências que estamos adquirindo na atual existência, onde nós estamos formando, caracterizando, criando padrões deste comportamento, desta personalidade que nós temos. Fica na consciência. E o terceiro andar é o subconsciente, é as nossas aspirações futuras. Porque as aspirações futuras nós estamos construindo no momento em que você busca amar a si, amar o próximo. Você começa a criar novas matrizes, novos modelos, novas aspirações para o terceiro andar da sua superconsciência. E aí a gente sai daquela horizontalidade para a verticalidade do superconsciente. Porque lá atrás, no período do primeiro andar do castelo, onde está arquivado as nossas experiências do passado, as reencarnações de vidas passadas, as legiões que existem dentro de cada um de nós. Em si, existe uma infinita de legiões, que são as nossas subpersonalidades de vidas passadas. Então, quando Joana pontua nessa questão, ame a si mesmo, você tendo um controle desses níveis de percepção, de espiritualidade com você mesmo, você agora vai amar o próximo, porque amar o próximo é a extensão dos seus sentimentos. E amando o próximo significa amar a humanidade de forma incondicional como Cristo amou. E amando o próximo, agora sim, você vai amar a Deus. Para que você ame a Deus, para que você tenha um coração puro, como Jesus falou nas bem-aventuranças, você tem que passar por esses 3 andares. Do consciente primitivo, lá do cérebro reptiliano, vou tornar a repetir. Do segundo andar, onde estão as nossas atuais personalidades do presente, e a aspiração do futuro, do terceiro andar, do superconsciente. Então, no momento que a gente tivermos a inteireza dessa proposta de amar o próximo,
Ou seja, você está criando novas matrizes na sua consciência, no teu pensamento, como muito bem colocou Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz mais ou menos assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Vou tornar a repetir, para que fique claro a todos os nossos queridos do Consolador. O pensamento cria a vida que procuramos. Nós temos aquilo que produzimos. E é claro que muitos de nós estamos repetindo na atual existência padrões de vidas passadas. Padrões repetitivos. E quantas vezes nós estamos repetindo padrões antigos de vidas pretéritas? O que eu sou hoje é um reflexo das minhas ações, dos meus comportamentos do passado. E aí vem o Consolador Prometido, em 1857, porque eu considero a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, a bússola de orientação para a humanidade. E o Evangelho de Jesus é a ética cósmica universal. O Evangelho de Jesus, meus amigos, apresentado por esse grande avatar divino, ele tanto serve como ética cósmica universal aqui no planeta Terra, como nos planetas que circundam o sistema solar, como Júpiter, que os espíritos iria dizer a Kardec que Mozart é um dos habitantes de Júpiter, mas a cosmologia vai dizer que Júpiter é um planeta que não é habitado. Claro, para o telescópio Hubble não consegue detectar o que está na outra dimensionalidade. Espíritos que habitam, ou melhor, civilizações de frequência. Esse mesmo evangelho serve para a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, eu estou falando da nossa Via Láctea, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas, semelhante ao sistema solar. Dentro desses 200 bilhões de estrelas, existem trilhões e trilhões de planetas dentro dessas estrelas, a nossa Via Láctea. Existe uma Via Láctea chamada Alfa Centaurus, que tem 1 bilhão e 800 milhões, 1 trilhão e 800 bilhões de estrelas e de planetas. E que esse evangelho serve para essas outras civilizações. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque ele disse, Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Existe uma infinita morada na casa de meu Pai. Claro que Jesus estava falando da cosmologia. Claro que Jesus estava falando dos inúmeros galáxias de mundos muito mais avançados do que o nosso. Conforme os espíritos iriam relatar Kardec no livro dos Espíritos, que existe na escala universal mundos mais primitivos do que o nosso, como também mundos muito mais superiores do que o nosso, civilizações super avançadas. O nosso universo observável, segundo os cosmólogos, tem trilhões e trilhões de galáxias. E dentro dessas galáxias existe o que eles chamam de planetas com probabilidade de vidas. E nós não seremos os únicos moradores nessa sinfonia cósmica universal. Então, quando Cristo esteve na Terra, na qualidade de co-criador em plano maior, porque ele faz parte dos Cristos planetários que elaborou a formação do planeta Terra, de onde o Cristo veio, já não existe mais.
O mundo onde o Cristo viveu já desapareceu para dar origem a outras formações siderais. Nós, no nível em que nós nos encontramos de planeta e prova e expiação, e que falamos de regeneração, essa regeneração, vai demorar. Se a gente não está conseguindo amar o próximo, não está conseguindo amar si mesmo, como é que a gente pode regenerar a humanidade de uma hora para outra? Como é que o planeta Terra vai passar por um processo de regeneração em 2050? Isso vai demorar, não é agora. Ou seja, nós estamos sendo todos convidados, através da proposta do Evangelho do Cristo, há 2000 anos, a ter como bússola de orientação para a humanidade essas novas bem-aventuranças, essa proposta de mudança, para que a gente tenha um mundo de regeneração. Em primeiro lugar, você tem que se regenerar. Regenerar em você mesmo. Realizar a sua viagem ao mundo desconhecido de você mesmo. A viagem, aquela parábola do filho pródigo, que buscou um país longínquo. Os países longínquos que existem dentro de cada um de nós. As ilhas, os países que nós não conhecemos e que está na profundeza de você mesmo, como Teresa de Ávila, a grande mística de Ávila da Espanha, no ano de 1560, Teresa d'Ávila, ela iria escrever o primeiro livro sobre psicologia profunda. Não foi Jung, não foi Freud, não foi Lacan, não foi a psicologia transpessoal do século XX e do século XXI, mas foi a Teresa d'Ávila, que na Idade Média, na linguagem da Idade Média, ela falava de psicologia quando ela escreveu um livro, O Calabouço Interior da Alma. Ela vai dizer nesse livro que cada um de nós possuímos os nossos calabouços, as nossas celas internas, e que há uma necessidade de uma viagem, um mergulho em si, e ter um autoencontro com teu ego, um autoencontro com você mesmo. Não ignorando o ego, porque o ego ainda faz parte do nível em que nós nos encontramos, mas estendendo a mão ao teu próprio ego, o teu lado self, o teu lado luz, estabelecendo uma conexão de boas relações com o teu ego, porque na medida que você vai tendo esse entendimento, o ego vai cedendo espaço ao self e à luz, e aí a gente sai do primado, do primarismo da matéria para o primado do espírito, deste ser desconhecido, como muito bem colocou Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, está na sua questão de não saber amar. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas reflexões em cima do maior mandamento da história da humanidade, o maior mandamento do nosso sistema solar, o maior mandamento da nossa Via Láctea, o maior mandamento do universo. Porque Deus é infinitamente bom e justo, o Criador de todas as coisas. E nós somos parte integrante deste Criador, porque todos nós estamos mergulhados na essência divina, porque Deus não está no externo, Deus está em você, porque você está mergulhado na substância divina do amor de Deus, porque Deus é amor e tudo que rege no universo é regido pelo campo gravitacional do amor. Portanto, essas são as nossas considerações, e se tiver algumas perguntas, eu estou aqui
com o coração aberto a todos vocês. E o que eu poderia dizer mais é que nestes momentos em que nós estamos sendo convidados nas nossas quarentenas, que aproveite e mergulhe em si, nesse silêncio. Eu moro em Salvador, mas eu estou aqui num sítio, em Dias d'Ávila, em nosso sítio, já há 3 meses. E eu confesso a vocês que eu tenho refletido muito esse período de quarentena que eu estou passando aqui. É um convite ao autoencontro com outro James que eu não conhecia, com outro Diogo que o próprio Diogo não conhecia, com a outra Rita, com a outra Marta, com outro Francisco, com outro José. É a oportunidade que a gente está tendo de sentarmos e conversar, não com o outro, mas com você. Essa está sendo a grande oportunidade de você ter um tempo para você mesmo. Você tendo um tempo para você mesmo, você vai entender o outro. Você vai compreender o outro. Porque tem muitos que não estão tendo essa consciência. Essa pandemia vai passar, e como a previsão é que passe, mas tem muita gente que não está aprendendo com essa lição. É o que Viana de Carvalho vai dizer. São indivíduos que vivem num estado de consciência profunda. O que vem a ser esse estado de consciência profunda? Esse sono profundo, esse estado de sono profundo. São indivíduos que reencarnam, vivem na Terra, têm uma vida materialista, fisiológica, desencarnam e não têm consciência disso. São indivíduos presos à matéria, ou seja, vivem num estado de sono profundo. Não despertou a razão de ser de espiritualidade. Então, meus amigos, essa quarentena, ela tem várias funções, muitas funções. É necessário, não é James que está falando não, viu, meus amigos, mas eu peço a vocês que consulte o último capítulo do livro A Gênese, capítulo 17. São chegados os novos tempos. Há uma necessidade. Eu vou repetir para vocês, para encerrar, o que eu falei para uma companheira nossa e para uma teleconferência que eu fiz lá para os Estados Unidos. Para esse grupo lá dos Estados Unidos, teve um momento que eu disse assim: sabe qual é o PIB da humanidade? O que é o PIB? O Produto Interno Bruto. Sabe qual é o PIB da humanidade? É de 4 trilhões. O dinheiro que é produzido no planeta Terra, a fortuna monetária que o planeta Terra tem, era para acabar com a pobreza e a desigualdade social. O PIB do Brasil era para acabar com a pobreza do Brasil. E por que nós não acabamos? Por que aquele homem que ganhou o prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, lá da África, Desmond Tutu, quando esteve aqui no Brasil, nos anos 90, e conversando com Ulisses Guimarães, os dois conversando, e Ulisses Guimarães perguntou qual era o problema de Desmond Tutu na África. E ele disse: o problema que eu enfrento na África é o problema do apartheid, do preconceito racial. E aí ele perguntou a Ulisses Guimarães: e no Brasil, qual é o maior problema do Brasil? Ele respondeu: a desigualdade social. Eu vi alguém colocando uma mensagem aí, mas passou rapidinho aí no visor do
texto. Alguém falou alguma coisa? Eu vou passar. Oi? Nesse período de quarentena, o que você indica aos profissionais de saúde que para esse fronte contra esse vírus para trabalhar com amor, mesmo com os riscos? São verdadeiros missionários, que não foi por acaso que eles se tornaram da saúde, da medicina, que seguiu a carreira de salvar vidas. Essas pessoas que estão no fronte, médicos, enfermeiras, auxiliares, as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, que também faz parte do corpo administrativo, eles não estão aí por acaso. Houve, é evidente, um planejamento para que essas pessoas fossem preparadas, porque a pandemia já estava sendo prevista, porque a imoralidade da humanidade estava chegando no seu ápice e precisava ter um freio, como ocorreu nos anos 80. Início dos anos 80, a AIDS visitou a humanidade como um freio, puxou o freio de mão da humanidade para que a humanidade repensasse a questão da sua sexolatria. Portanto, são verdadeiros missionários da caridade. E todos esses médicos, enfermeiros, auxiliares, o corpo administrativo, o pessoal que trabalha no serviço de limpeza, todos eles, sem exceção, estão sendo assessorados pelos espíritos iluminados. Esses médicos que estão retornando ao mundo espiritual, vítima da própria Covid, certamente eles estão sendo muito bem recepcionados quando retorna à pátria espiritual. Não como náufrago, mas como alguém que venceu porque fez um bom combate. James, tem outra aqui. Pois não. Você acha que a humanidade pintou, demonstrando que entendeu esse mandato? Cortou a ligação, eu não ouvi. Desculpa. Você acha que a humanidade está nesse momento que entendeu esse mandamento? Se a humanidade está no atual momento entendendo esse mandamento? É isso? É porque está cortando, eu não estou ouvindo. É evidente que alguns entendem, estão assimilando, mas tem muitos que não estão percebendo, não estão sentindo, não estão sendo reverberados na sua consciência enquanto ser encarnado. Essa mensagem do mandamento maior, para uns, consegue assimilar, mas para outros não. Lembra que eu falei sobre estado de consciência de sono profundo? São pessoas que ainda não... São pessoas fisiológicas que ainda não despertou para esse sentimento. Mas algo é certo. A pandemia, o Covid-19, ele está nos nivelando. Quer seja pobre, quer seja rico, sem distinção de classe, sem distinção de cor de epiderme. Todos nós estamos sendo convidados a vivermos no mesmo nível, porque ela está batendo a nossa porta. A morte está para todos, e agora mais do que nunca. O meu amigo, um companheiro nosso que ficou 2 meses, palestrante espírita, companheiro nosso de muitos anos, conviveu na minha casa, ele ficou 2 meses entubado por conta do Covid-19. 2 meses entre a vida e a morte, 65 anos, ele teve complicações renais, teve todas as complicações que o Covid proporciona. Ele ficou entre a vida e a morte, foram 2 meses, eu recebendo mensagens da família,
E quando foi na quinta-feira passada, ele teve alta e retornou para casa. E a primeira coisa que ele disse: eu preciso rever muitas coisas da minha vida depois dessa experiência que eu tive. Alguns aprendem a lição, tiram uma lição dessas experiências, mas tem muita gente que não. A morte bate a porta, essa pandemia, esse vírus bate a porta, a pessoa é contaminada, fica entre a vida e a morte, mas quando retorna, não muda. Quer ver um exemplo? A passagem de Jesus, as curas de Jesus, os milagres de Jesus, é recheado disso. Aquele homem que Jesus restituiu a visão, o homem cego de nascença, Jesus restitui a visão dele, e Jesus vá, lave seu rosto na fonte de Siloé, mas não vá pecar mais não. O que foi que ele fez? Depois que ele voltou a enxergar, ele voltou a fazer tudo de novo e veio a desencarnar tempos depois. Quanto Jesus deu uma segunda chance e essas pessoas não aproveitaram? Portanto, isso vai muito da elevação moral e espiritual da pessoa que está vivenciando essas experiências. Tínhamos mais outra pergunta aqui, só que era justamente sobre o que você acabou de falar, sobre as pessoas que ainda estão no sono profundo. Então, com isso, nós encerramos essa parte. Certo, meu amigo? Então, eu agradeço aos companheiros do Consolador, ao nosso querido amigo Mateus, de irmã que nos convidou, que o grande Consolador prometido da humanidade ilumine os nossos corações nesses momentos em que estamos sendo convidados à grande transformação interior em nós mesmos. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja. Nós estamos agradecendo por essa mensagem que nos foi trazida nesta noite. Muito agradecido estaremos a você, viu, meu irmão? Que Deus lhe abençoe. E vamos pedir a nosso irmão Moacir para a prece de encerramento. Então,